bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas antes, vocês devem curtir o nosso canal, compartilhar com os amigos, com os seus familiares e se inscrever lá no canal da nossa IPI. Antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus, agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. Vamos fechar nossos olhinhos então, porque quando nós estamos orando, nós precisamos prestar atenção nessa conversa que teremos com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia que Tu nos deste, Pai. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concede, Pai, para falar um pouquinho mais da Tua Santa Palavra, Pai. Abençoa, Pai, cada criança que está aprendendo, Pai, através desse vídeo, juntamente, Pai, com seus familiares. E que esse vídeo, Pai, possa ser compartilhado e possa alcançar mais vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. O que nós vamos aprender aqui neste momento é sobre o que nós acabamos de fazer agora. É sobre oração. O que é oração? A gente sempre fala em oração, a gente sempre faz oração, mas será que nós sabemos o que é uma oração? Na Bíblia, lá no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Então aqui a Bíblia fala tudo o que nós devemos fazer. Então Deus escreveu aqui, usou homens para escrever aqui tudo que a gente deve fazer. E aqui está escrito orar sem cessar. Cessar é sem parar. Então nós devemos orar sem cessar. Então esse é o versículo chave da nossa história. Então, o que é a oração? Pensem aí um pouquinho com vocês. O que será que é uma oração? A oração é uma conversa. Conversa com quem? Conversa com o nosso Deus. Então, a oração somos nós falando com Deus. A oração é você falando com Deus. E a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão sempre inclinados para nos ouvir. Então, quando a gente se dispõe a orar, quando a gente se prepara para orar, quando a gente se põe em oração, Deus está sempre ouvindo a nossa oração. É igual uma conversa quando eu tenho com algum amigo, ou com o meu pai, ou com a minha mãe. Então, essa pessoa está nos ouvindo. Então, é isso que Deus faz através da oração. Eu falo e Deus ouve. Então, mas, será que a gente precisa? Precisamos orar, sim. Será que a gente precisa orar? Deus já sabe de tudo. Nós precisamos. Então, quando a gente vai orar, às vezes as pessoas têm um pouquinho de vergonha. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar. Deus, na verdade, Ele não quer uma oração cheia de palavras bonitas e sem sentido. Ele quer uma oração que saia do nosso coração. Então, nós não precisamos ter vergonha de orar. Nós precisamos orar. Porque, com certeza, lá na Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Então, o que é oração? É uma conversa com Deus. A segunda pergunta que eu trouxe para vocês é: quem pode orar? Será que só os adultos podem orar? Ou vocês aí, crianças, também têm que orar ou podem orar? Então, com certeza vocês estão respondendo aí, né? Não são só os adultos que podem orar. A criança, ela também pode e deve orar, né? Então, todos nós podemos orar, desde o menorzinho até a pessoa mais velha que a gente conhece, ela pode orar. A oração é uma arma muito poderosa que Deus deixou aqui para nós. Então, nós devemos orar. Nós devemos ensinar as pessoas que também elas devem orar. Quando a gente é bem pequenininho, quando a gente ainda é bebê, que não sabemos orar, nossos pais, nossa mãe, nosso pai, às vezes os avós, oram com aquele bebê, com aquela criança. E aí, desde pequenininha, ela começa a orar, então ela não está ali, mas ela está ouvindo e já está aprendendo. Então, quem pode orar? Todos devem orar, né? Não são só os adultos, vocês também devem orar. E quando vocês forem orar, vocês têm que orar com muita fé, acreditando naquela oração, acreditando que tem alguém ouvindo vocês.
A terceira pergunta é: por que orar? Por que será que nós devemos orar? Nós já sabemos que Deus é nosso amigo, que Deus é nosso confidente, que Ele nos ouve. Mas será que eu devo orar? Será que eu tenho que orar? Sim, né? Nós oramos porque essa é a única forma, é uma forma que nós temos de adorar a Deus. E é a melhor forma de nós nos aproximarmos de Deus, é a nossa conversa com Deus. Quando a gente está falando com algum amigo, ele não está ali nos ouvindo, às vezes ele quer saber o que está acontecendo com a gente. Então assim também é Deus, Ele quer nos ouvir. E quanto mais a gente conversar com Deus, mais nós vamos conhecê-lo. Então nós devemos orar. Né? Nós devemos orar para conhecer mais a Deus e para estar mais pertinho de Deus. A quarta pergunta é: quando podemos orar? Quando será que a gente deve orar? Só quando a gente está com algum problema? Ou só quando a gente está muito feliz? Não, né? A Bíblia, como nós já vimos, nós lemos lá no livro de Tessalonicenses que fala orar sem cessar. Então, quando nós podemos orar? A todo momento. Fica aí o desafio para vocês se colocarem em orações em todos os momentos da vida de vocês. De agradecimento, no momento de agradecimento, no momento de alegria, no momento de tristeza, nós nos colocarmos sempre em oração. Tudo bem? Então, e contem para todo mundo sobre a importância da oração, tá? Até mais!